Sr. Dom Duarte, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa, nesta casa maravilhosa aqui em Sintra. Muito obrigada. Como digo, isto é uma entrevista sobre Portugal, Portugalidade, Portugal em nós, porque Portugal é feito de todos nós, um bocadinho, cada um de nós contribui sempre para Portugal. E a primeira pergunta é, na sua opinião, qual será a palavra que melhor descreve o estado atual de espírito do nosso país? É difícil de responder, porque, de facto, há uma mistura. Para muitos é desilusão, porque estavam à espera que Portugal tivesse conseguido atingir um nível de desenvolvimento médio europeu, o que, de facto, não aconteceu. E não aconteceu, sobretudo, devido a uma grande tolerância para com a pequena corrupção, e que come provavelmente 5% do orçamento do Estado português é perdido para a corrupção. E isso, acumulando de ano para ano, dá a nossa dívida externa. Por outro lado, há, de facto, pois, o espírito de tolerância, de simpatia, de abertura, de um certo... um espírito de hospitalidade muito grande, e são, de facto, grandes qualidades do povo português, em geral, e que felizmente têm-se mantido e até afirmado ao longo da história, mas que se mantém hoje. E talvez, como é que eu diria, uma certa confiança em Deus e confiança no futuro, isto vai correr bem, os males uns para os outros. E veja, quando há, por exemplo, houve guerra na Iugoslávia, os únicos turistas que iam para lá, para a Croácia, eram os portugueses. Não ia mais ninguém. Intifada e pedradas e com bombas em Israel, eu estive lá nessa altura, só se viam grupos de peregrinos portugueses e havia também um grupo angolano e um grupo timorense. Mas, quer dizer, os outros todos tinham deixado de vir, e os vendedores das recordações estavam desesperados, não vinha lá ninguém, só vinham portugueses. Os portugueses, nós não acreditamos nos jornais e achamos que essas desgraças todas connosco não são para nós. Na sua opinião, qual é a sensação, e o Sr. Dom Duarte, como herdeiro da coroa portuguesa, qual é a sensação de sentir português aqui e agora? No meu caso, eu diria que eu sinto-me como pertencendo a todos os países da CPLP, ou seja, os países de língua portuguesa que têm uma herança comum connosco, que estivemos juntos durante séculos, no caso de Timor e da África e de alguns territórios na Ásia, estivemos juntos até há pouco tempo, não é? E, portanto, eu acho que o português é um universalista no sentido em que a comunidade de língua portuguesa, para nós, é uma comunidade de afetos, uma comunidade de amizade, talvez mais importante, certamente mais importante que a comunidade europeia. A comunidade europeia é vista em Portugal como uma comunidade de interesses. Os países juntaram-se porque é útil e podem ajudar-se, talvez, enfim, as coisas... É benéfico, mas não se sente amizade. Isso, digamos que é uma sensação que existe em geral, não é? Aliás, dentro da própria dos países europeus, muitas vezes, só a geração mais nova é que se conhece melhor e que viajam mais e estão uns com os outros, não é? E acabam por tirar um bocadinho mais partido do que é o projeto da União Europeia. Mas o projeto da União Europeia tem duas vertentes. A vertente original, que é muito positiva, que era uma partilha dos valores cristãos da Europa e que, portanto, levam um espírito de solidariedade e de responsabilidade comum. E depois há a utopia de políticos que querem fazer uma federação, uma República Federal Europeia. Copiar um bocado os Estados Unidos, ou mais ainda que os Estados Unidos, porque são mais unitários em muitas coisas do que os norte-americanos. E isso é uma utopia muito perigosa, que se continuar vai acabar mal, porque somos muito diferentes.
veja quais são os exemplos de uniões e de comunidades que deram bom resultado. O antigo Império Austro-Húngaro, até à Primeira Guerra Mundial, e a Confederação Helvética, a Suíça, onde são 24 países, cantões, 4 línguas, 2 religiões, católicos e protestantes, mas que funcionam muito bem, não é? A Bélgica, em certa medida, embora estejam sempre a discutir uns com os outros, mas, apesar de tudo, há uma certa unidade. Não é? Mas quando se quer igualizar tudo, não é possível, vai contra a natureza. Na sua opinião, a palavra saudade é uma extravagância do povo português e da nossa língua portuguesa? O facto de haver uma palavra específica para saudade, de facto, é uma originalidade e mostra que é, de facto, um estado de espírito muito importante em Portugal. Claro que os alemães também têm a palavra Heimweh, que é saudade de casa, mas é de casa, enfim. A nossa é mais abrangente. A nossa é um bocadinho mais lata. Sr. Dom Duarte conhece tantos portugueses que lhe querem tão bem. Quais são aqueles estereótipos que mais o incomodam, e porque também viaja muito a visitar as nossas comunidades portuguesas um pouco por todo o mundo e as comunidades lusófonas um pouco por todo o mundo também, quais são os estereótipos que mais o incomodam no que diz respeito ao homem e à mulher portuguesa? Na Europa, sobretudo em países como a França e provavelmente Bélgica também um bocado, e a Alemanha, é um bocado que os portugueses são gente muito simpática, muito bem comportada, muito honesta, mas são tudo muito humildes e têm profissões muito simples e muito humildes. Aliás, enfim, pois, o estereótipo do português em França é a porteira do edifício. Que foi tão bem retratada naquele filme, não sei se o Sr. Duarte viu, claro. A Gaiola Dourada, do Ruben Alves, que também já fez esta entrevista connosco. Não só vi, mas já ofereci a todos os primos e amigos o filme. Mas, por outro lado, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é que os portugueses, durante as primeiras gerações que lá estavam, normalmente não estudavam. Punham os filhos a trabalhar logo desde pequenos e, portanto, também não atingiam, e sobretudo, nunca participavam nas atividades políticas. Felizmente isso está ultrapassado e hoje temos muitos congressistas, senadores, muitos xerifes, enfim, portugueses. Isso é verdade. E também, na Europa, também há imensas empresas importantes que são de portugueses, empresas, claro, mais de construção civil, mas há muitas empresas e cientistas e professores, etc., portugueses dos países europeus. Ou seja, começou a mudar um pouco o rosto da comunidade portuguesa espalhada por esse mundo. No Brasil, aí é um outro aspecto. Os brasileiros sentem-se muito irmãos nossos, por um lado, mas depois também têm certos complexos. E então os complexos vingam-se os complexos com as piadas de português, que são normalmente bastante estúpidas. Exatamente. E normalmente, relativamente aos portugueses, não sei porquê, mas no Brasil os portugueses são todos padeiros. É uma coisa estranha, mas porque durante muitos anos era uma das profissões mais... Os portugueses chegavam ao Brasil, como à Venezuela, e começavam com padarias e comércios, depois supermercados. Hoje, por exemplo, os supermercados, praticamente todos da Venezuela, são de portugueses. Com o drama que se vive hoje na Venezuela. Estão a passar por um mau bocado hoje em dia, de facto. E no Brasil também há imensos supermercados e grandes cadeias comerciais que, entretanto, se desenvolveram, como o Pão de Açúcar, que são de portugueses. E a maior empresa de segurança do Brasil é portuguesa. Não sabia. Que é Pires de Segurança, em São Paulo. Não sabia. Faz a segurança às embaixadas, trabalha para o governo, E é portuguesa. E é portuguesa. Falamos dos nossos imigrantes que estão no Brasil e na Venezuela com projetos ligados à área da padaria. Volto a Alves Barrota, que é a próxima pergunta. O Sr. Dom Duarte acha que estão criadas as condições para que possa aparecer uma nova padeira de Alves Barrota? O que nós precisávamos mais era do novo São Nuno Álvares Pereira. Realmente, combater
um bom combate pela liberdade do povo, pela justiça, pela moralidade da política. Esse foi o combate do São Nuno. Ele, de facto, conseguiu moralizar profundamente o país na sua época. E marcou profundamente várias gerações. De modo que, de facto, esse é que era o combate que nós precisamos. A Bandeira também, enfim, não concordo nada com ela, porque, coitados dos espanhóis... No método que ela utilizou, não é verdade? Não foi por isso, porque realmente os espanhóis não vão roubar e assaltar, mas era porque tinham fome, não é? Viriato, Sr. Dom Duarte, nos primórdios do nascimento do nosso país enquanto país, Viriato é uma figura portuguesa ou peninsular? Sabendo nós que em Espanha Viriato faz parte do currículo de história e qualquer criança espanhola sabe quem foi Viriato, e há várias cidades onde há monumentos ao Viriato, mas é uma figura portuguesa. Há uma série de televisão espanhola muito boa também sobre a vida de Viriato. Bem, para nós é português, para os castelhanos é capaz de ser castelhano, não sei. Mas do ponto de vista étnico, eu acho que é mais português, porque os lusitanos estavam mais sediados no lado de cá. Se calhar o que há é áreas que hoje são espanholas e que na verdade eram lusitanas, não é? Vamos falar de Olivença ou é melhor não falarmos de Olivença? Não, acho muito importante falar de Olivença. Claro, também é. Porque, como disse o professor Adriano Moreira, há uma política que é sempre muito apreciada e estimada e elogiada pelos estrangeiros, que é a política de doação. Quando nós damos o que é nosso aos outros, ficam muito amigos nossos, agradecem, ficam muito contentes. Mas não nos respeitam e nós perdemos. E, de facto, Olivença é isso. Quer dizer, se nós esquecermos Olivença e deixarmos de reclamar um território que é legitimamente português, assim como os espanhóis não deixam de reclamar Gibraltar, é estúpido e é desonesto, não é? Mas podemos considerar a Olivença como o calcanhar daqueles da política internacional portuguesa? Eu tenho proposto... estrangeiros portugueses é o calcanhar daqueles? Eu tenho proposto aos espanhóis, em entrevistas, e até o alcaide, o presidente da Câmara de Olivença, concorda comigo, que Olivença devia ter um estatuto binacional, ou seja, o território português sob administração espanhola, onde os habitantes tinham direito às duas nacionalidades, onde podia ter uma zona franca, algumas vantagens, enfim, seria um polo de desenvolvimento regional ali, entre o Alentejo e aquela zona espanhola também um bocado deprimida, e animava aquela economia, era um atrativo turístico especial. Eu conheço um país que é praticamente isso, que é Andorra, não é? Sim, sim. Andorra tem um chefe de Estado encravado. francês, que é o presidente de França, e um chefe de Estado catalão, espanhol, que é o bispo de Urgel, não é? E tem dois correios, tem o correio francês e o correio espanhol, etc. Quem sabe se de repente não é a solução para Olivença. É, exatamente. Exatamente. Sr. Dom Duarte, anda sempre tanto a viajar e a encontrar as nossas comunidades um pouco por todo o mundo. Como é que nos apresenta enquanto povo? Por exemplo, nas monarquias europeias, como a Bélgica, Luxemburgo, etc., realmente há o prestígio de ser primo do rei ou do grão-duque, o que ajuda muito. Em países como a França, é mais uma questão, enfim, de pessoas mais cultas e mais informadas que se interessam mais do que outros. Nos países africanos, é interessantíssimo porque aí, de facto, consideram-me, como se diz em quase todas as línguas bantus, o Moene Puto. Moene é o rei e Puto é Portugal. E, de facto, Angola, Moçambique, Guiné, todos esses países, Cabo Verde, Moene Puto tem um enorme prestígio histórico. Não conhecia. E quando eu vou, nos casos, o Presidente da República insiste em que eu ando no carro da presidência, que tenha, enfim, uma pessoa que me acompanha, etc. O país onde sou melhor recebido é em Timor, onde o Parlamento deu uma nacionalidade timorense e o Governo deu-me um passaporte diplomático com que eu viajo no Oriente. O que chega a situações cómicas, como quando, duas vezes, quando cheguei na Indonésia, a caminho de Timor, os alfandegários ficavam muito admirados. Eram para o passaporte, eram para mim. Sim,
You don't look Timorese. E também no Camboja também acharam que isso era muito esquisito, era muito pálido para ser um timorense. Não será um timorense nascido em Timor, mas é um timorense de coração, sem qualquer dúvida. Sr. Dom Duarte, na sua opinião, qual é a ameaça que se perfila no horizonte dos portugueses? Uma é talvez uma dívida muito elevada, uma dívida externa muito elevada e uma dívida também das famílias muito elevada, o que é fruto de irresponsabilidade governativa republicana, é uma coisa tipicamente republicana, porque os republicanos, por natureza, preocupam-se com os próximos 4 anos e quando vai haver eleições, não é? Então, quando chega a altura das eleições, gasta-se muito, que é para o eleitorado estar contente e votar neles, não é? E esse é um dos grandes problemas. O problema de que a nossa economia está muito baseada em atividades de serviços, como o turismo e o comércio, etc. E isso é muito suscetível de qualquer conflito, de qualquer problema que haja, e de repente o turismo para. Enquanto a atividade produtiva, como a agricultura, a indústria, essa é que produz riqueza, de facto, a longo prazo. E também a ciência, o desenvolvimento científico, aí sim, aí estamos muito bem. Há grandes institutos em Portugal, respeitados internacionalmente, para a investigação, para a ciência. A Universidade do Minho, por exemplo, aliás, o meu filho... Um parênteses, foi a universidade onde eu andei. Sim, muito sim. me orgulho de ter, era a aluna 1610 da Universidade do Minho, onde ainda a universidade era muito... Em Braga. Pois. A universidade ainda era muito pequenina, estava a começar a dar os primeiros passos, mas é a universidade que fez de mim aquilo que eu sou hoje e a quem eu estou muito agradecida, obviamente, à Academia Bracarense. Porque agora em Guimarães foi criado, com o apoio da Câmara Municipal da Fundação do Manuel II, o Prémio Príncipe da Beira Duque de Guimarães, e que é dado pelo nosso filho Afonso todos os anos. E é um prémio para a melhor investigação científica em Portugal e até no estrangeiro, no campo da biomédica. E há muitos outros campos em que temos uma ciência avançadíssima. Na indústria, também temos indústrias de ponta que são prestigiadas em todo o mundo, como setores dos sapatos, como setores de componentes. Até o têxtil hoje em dia. Também, exatamente. A indústria têxtil conseguiu dar a volta a uma situação de crise complicada e, de facto, hoje em dia está outra vez numa rampa de lançamento a nível europeu. É aí que mereceria o apoio e o encorajamento. Por exemplo, na agricultura, há coisas interessantíssimas que pouca gente conhece. Toda a gente conhece o grande desenvolvimento do azeite e a qualidade dos vinhos e mais alguns produtos. Mas, por exemplo, há milhares de agricultores, centenas, sabe, milhares de agricultores que, organizados, exportam frutas para o mercado francês, por exemplo, e norte-europeu. E frutas assim um pouco exóticas, como os mirtilhos e framboesas e kiwis, etc. E que vai estar muito bem organizado esse circuito, porque nós podemos produzir, as frutas amadurecem mais cedo em Portugal que noutros países europeus. Claro. Então podemos vender em alturas diferentes. Tirar partido um bocado das condições climatéricas que o nosso país tem. E, portanto, de facto, há campos em que estamos muito avançados. Mas o Estado, em geral, é mais um peso e atrapalha mais do que ajuda. Porque tem muita burocracia, tem um número excessivo de funcionários que têm que provar todos que são precisos e, por isso, atrapalha. Eu estou convencido que a razão porque é que a burocracia é tão lenta e complicada é porque todos aqueles funcionários têm que mostrar que são indispensáveis. Então, obrigam a fazer imensos papéis, imensos documentos, imensos pedidos, imensas coisas. Para criar uma empresa demora-se muito mais tempo do que noutros países. Para sustentar esta máquina da burocracia, que consome, creio que à volta de 70% do orçamento do Estado, e que produz muito pouco, não é? Sim. Isso é que devíamos protestar, não é? Assim como devíamos protestar contra o facto do próprio Estado,
todos os níveis, desde câmaras até ao topo, muitas vezes não darem o exemplo de usar produtos portugueses. Mas é engraçado que eu acho que para isso, de facto, quando nós estamos no estrangeiro, e como disse ao Sr. Dom Duarte, eu já estou na Bélgica há 22 anos, e lá em casa quase tudo é português. Desde a água que bebemos, só não é português mesmo que não pode ser. Bom, a água é escusada. Que é saudade, mas a água das pedras não há água como a água das pedras. E é portuguesa, e portanto, se é portuguesa, vamos lá usar o café. Pronto, tudo o que é português e que nós conseguimos trazer lá para casa. E como eu, obviamente, tantos compatriotas nossos, um pouco por todo o mundo. A pergunta seguinte é uma pergunta que tem dado respostas absolutamente surpreendentes. Se o Sr. Dom Sebastião voltasse de uma guerra para onde ele foi e ficou tão novo que era com 16 anos, um menino ainda, podemos dizer um menino, principalmente se compararmos agora com os nossos filhos que têm 16 anos e continuam a ser eternamente os nossos meninos. Sr. Dom Duarte, como é que acha que o nosso povo português o iria receber? Não, o povo provavelmente ficava muito entusiasmado. O Parlamento ia dizer que era anticonstitucional e que ele não podia voltar a ser rei, porque a Constituição proíbe que o povo se pronuncie sobre o sistema republicano de governo, como eles chamam no artigo 288 da Constituição. E se ele insistisse que de facto era o rei de Portugal, teria muitos problemas, certamente. Mas houve vários políticos que assumiram quase que isso. Não é? Quer dizer, o Sidónio Pais, a dada altura, Salazar, a dada altura, depois foi envelhecendo e ficou fora do seu tempo e não foi capaz de minimamente atualizar a sua política. Foi o grande erro de Salazar, fez um trabalho fantástico durante a guerra e depois a seguir congelou um bocado. E outros, o professor Cavaco Silva, da altura também, despertou muitas esperanças. O general Ramalhães, e agora o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido um excelente presidente. Mas já viu que as repúblicas têm medo das próprias instituições e proíbem um presidente ser reeleito sucessivamente. Porquê? Provavelmente porque acham fazer um bom papel. Acham que é um potencial ditador, que um presidente vai ser um ditador, é muito perigoso, não se pode permitir. Ou então porque há uma data de outros senhores que querem aquele lugar e dizem, bom, agora vá-se embora porque quero ir eu. Não é? Mas não faz sentido, quer dizer, é uma contradição para um regime democrático pôr um limite ao número de vezes que um... De mandatos do mandato, não é? Sim. Assim como os presidentes das câmaras. Será porquê? Porque o Presidente da Câmara é um potencial corrupto e, portanto, não pode continuar, não é? Já é pena a ideia da corrupção andar no ar e uma pessoa achar que quem vai para cargos políticos, de alguma forma, é corrompível. Não somos todos iguais. Mas para isso, e há muita gente que ainda tem os mesmos valores que seriam ideais. E não só, quer dizer, todo ser humano não, mas a tendência natural do ser humano, de facto, é cair em tentação e cair em pecado. E por isso há instituições, quer dizer, a Igreja, através das suas regras morais e através, digamos, enfim, do programa espiritual do cristianismo, em que diz que quem roubar e quem fizer mal aos outros, etc., quando morre vai para o inferno, embora haja agora alguns teólogos progressistas que dizem que o inferno não existe. Eu nem vou citar para não criar aqui problemas. Alguns até estão com cargos de responsabilidade que são cardeais até e tudo. E acham que é politicamente muito incorreto haver inferno. Então não. Mas, de facto, isso é, digamos, um grande travão contra o pecado e o crime, enfim, o roubo, mesmo que seja completamente... tenham a certeza que ninguém os vai descobrir, não é? Mas nas monarquias, muitas vezes, há exatamente cargos como o equivalente ao nosso procurador e que, como são completamente independentes, porque representam o rei, mesmo que não sejam necessariamente nomeação régia, mas estão debaixo da autoridade real, de algum modo, são muito mais aptos a vigiar o mau comportamento dos governos do que um Presidente da República. Sobretudo, muitas vezes, o Presidente
já foi dirigente partidário e, portanto, tem algum compromisso com o seu partido. Influência de Portugal no mundo, que tem sido um bocadinho nestes últimos tempos, como nós costumamos dizer, Portugal é um European Case Study. Acha que a influência que nós temos no mundo é consentânea com a dimensão do nosso país? Este cantinho à beira-mar plantado, como eu costumo dizer? Isso aí exatamente está bem visto, porque a nossa dimensão espiritual é muito maior do que a dimensão atual territorial e população e económica, enfim. Quando eu vejo a grande importância que Portugal tem na Tailândia, no Japão, uma quantidade de outros países onde pessoas que são descendentes de há 500 anos de portugueses e continuam a dizer que são portugueses. Orgulhosamente. É. Sim, sim. E, portanto, nós aproveitamos mal, talvez, essa influência que temos. Rentabilizamos mal os nossos talentos. E depois nos Estados Unidos, por exemplo, onde, de facto, apesar de tudo, é um prestígio e é uma posição importante ser português hoje em dia. Não é? Então, cada vez que vai lá a Sagres, navio escola, enfim, faz um sucesso enorme. Qual é a principal mais-valia da marca Portugal, para além da Sagres, do navio escola Sagres? Na sua opinião, qual será a mais-valia da marca Portugal, se é que essa marca existe? Não, existe, claro, mas eu lembro-me que há poucos anos atrás houve uma sondagem em que foi feita nas comunidades portuguesas no estrangeiro e no estrangeiro em geral, quais eram digamos, os aspectos de Portugal mais conhecidos. E em primeiro lugar aparecia sempre Fátima. Depois há também o turismo, claro que, enfim, embora muitas vezes, por exemplo, há países como a Inglaterra, onde o turismo em Portugal é sobretudo um turismo mais económico, enfim, mas em todo caso, hoje em dia a segurança é muito importante, é uma marca muito importante, a simpatia dos portugueses, a maneira como as pessoas são tratadas. Aliás, problemas de segurança em Portugal há poucos, mas há, segundo-se as páginas da internet do Departamento de Estado americano, os dois problemas em Portugal de segurança. O problema pior é o elétrico 28 em Lisboa, onde os carteiristas roubam todos os turistas que estão lá e as polícias prendem-nos e depois os juízes soltam-nos. Porque, pela lei portuguesa, roubar uma carteira é um crime menor, sem violência, não é? É absurdo, quer dizer, de facto, deviam aplicar deviam corrigir isso, mudar a lei, sei lá. Ou então fazer qualquer coisa, porque é uma maçada enorme, desgraçado no estrangeiro. Ficar sem a carteira, sem os documentos, sem tudo, é de facto, é um incómodo. Embora a velha escola do carteirista português de Lisboa, que vem do tempo da Idade Média, esses são muito interessantes, porque esses ficam com o dinheiro e põem a carteira na caixa de correio. De modo que no dia seguinte pode-se encontrar as carteiras. A carteira e os documentos. Mas depois, agora há os carteiristas imigrantes que já não respeitam isso e que gostam de ter os documentos para fazerem documentos falsos depois. Exatamente. Pensando marca Portugal e no fundo, eu acho que pelo menos uma das histórias que nós todos, enquanto portugueses, trazemos e gostamos de nos lembrar é a história de Dom Pedro e de Dona Inês, aquela história de paixão, de amor. Na sua opinião, amor e saudade, ainda que não rimem na boa acessão da palavra, mas são conceitos que nós portugueses gostamos de rimar? Sim, amor certamente, e saudade? Certamente, acho que sim. Aliás, é uma coincidência engraçada que só depois de me ter casado é que tanto eu como a Isabel reparámos que, lembrámos-nos, enfim, pelo menos eu reparei, que a Isabel chama-se Isabel Inês de Castro. A Dona Isabel? É, Isabel Inês de Castro, Corvelo Herédia. Ora? É. E, aliás, do lado da mãe, exatamente, a família são parentes, originalmente da Galiza, mas são parentes da Inês de Castro, mas também de outro que é um pouco menos... Enfim. A história a reproduzir, a
a fechar ciclos. Mas também são parentes do Fidel Castro. Bem, é melhor não esmiuçarmos mais os parentes da sua Dona Isabel. Não, sobretudo a mãe da Isabel não fica muito contente, mas eu, para meter com ela, digo, vê-se que é parente do Fidel Castro. Sr. Dom Duarte, se o arrependimento matasse, qual seria a culpa que nós, portugueses, enquanto povo, gostaríamos de nos livrar? Bom, várias falhas históricas que foram cometidas. Aquela mais significativa, aquela que... Mas que as piores foram o facto de, vamos a pôr, várias coisas. Bem, havia alguns pecados nacionais, mas que não eram nacionais. Havia todos os povos praticavam na altura, que era a escravatura. Toda a gente fazia escravatura, toda a gente tinha escravos, e nós até fomos dos primeiros, não fomos o primeiro país, mas fomos dos primeiros a acabar com ela. Outro fato que aconteceu e que foi trágico para Portugal foi a obrigação da conversão dos judeus, ou então terem que sair de Portugal se não se convertessem. Aconteceu que os mais preparados e com mais meios económicos, etc., emigraram todos, foram para a Holanda e para a Bélgica e Turquia e, curiosamente, para os Estados do Vaticano, foram muitos para os Estados Pontifícios. E os mais pobres e não sabiam para onde ir, não tinham meios, ficaram. Então foram todos batizados e, claro, não ficaram muito convencidos, de modo que depois muitos continuaram a praticar o judaísmo e muitos tiveram problemas complicados por causa disso e outros acabaram por durar até hoje. Ainda hoje temos comunidades antigas judias em Portugal que mantiveram a sua identidade judaica. Mas isso foi realmente um erro enorme e embora, sobretudo em Espanha, e foi feito por pressão espanhola, sobretudo, não, foi uma fraqueza do nosso rei ter aceito a pressão espanhola para obrigar a conversão dos judeus. Embora, curiosamente, foram muitos para o Brasil e outros para Cabo Verde, onde em Cabo Verde a grande parte da população é descendente dos judeus portugueses. E nos Estados Unidos foram através da Holanda para Nova Amsterdã, que é Nova Iorque, onde há sinagogas portuguesas antiquíssimas, que ainda se chamam portuguesas, ainda têm... Na cidade. Esse foi talvez um dos erros graves. O outro, no meu entender, talvez gravíssimo, foi o regresso de Dom João VI a Portugal, porque se ele tivesse conseguido manter o seu projeto, de manter o Reino Unido com a capital no Brasil, com a autonomia para Portugal, Portugal e Brasil não se tinham separado. E provavelmente continuava a haver uma Commonwealth ou uma união dos países portugueses em que se manteria todo o conjunto de países juntos, não é? Um pouco como a Inglaterra conseguiu, na Inglaterra conseguiu ter a Austrália, a Nova Zelândia, todos esses países, ainda e muitos outros, com uma união com a Inglaterra, não é? E depois, finalmente, talvez os mais graves de todos foi o que levou a 1974, porque hoje é feriado e toda a gente glorifica muito o 25 de Abril. Havia muitas maneiras de resolver ou evoluir e levar a democracia e a liberdade em Portugal. A Espanha conseguiu transitar da ditadura de Franco para a democracia com o rei em poucos meses, sem conflito, sem violência, sem nacionalizações, ocupações, etc. Nós destruímos praticamente a economia portuguesa na época, porque, de facto, o governo anterior não foi capaz de fazer uma transição pacífica e normal. A desgraça que caiu sobre Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor, quer dizer, não houve vítimas, morreram centenas de milhares de pessoas, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas que morreram em consequência de independências mal dadas, desorganizadas, onde se puseram em luta a União Soviética, os Estados Unidos, etc., não é? Por interpostas pessoas. Foi uma desgraça, de facto, horrível.
E, curiosamente, há pouco tempo atrás, finalmente conheci um coronel do Serviço Secreto Soviéticos, do KGB, que, entretanto, hoje em dia é monárquico, como são muitos russos, e que me disse, não, o que aconteceu foi que os nossos partidos irmãos, em Angola e Moçambique, estavam a perder. Já não havia quase guerra em Angola e Moçambique. E, portanto, nós chegamos à conclusão que a maneira de os salvar é tomar o poder em Lisboa. E por isso tomámos o poder em Lisboa em 74 e demos rapidamente Angola e Moçambique e a Guiné aos nossos partidos irmãos. Em Timor correu muito mal, porque vieram os maoístas e veio aquela confusão toda e a Indonésia invadiu. Mas, de facto, foi das piores catástrofes da história portuguesa. Os países ficaram destruídos, a economia de rastros. Só agora, para aí 40 anos depois, é que se pode dizer que estão com uma economia e um regime político um pouco melhor, não é? Com exceção de Cabo Verde, claro, que é um país exemplar, com um governo exemplar, e com o Timor, que tem governos muito bons e uma ótima democracia e uma economia boa. Mas Angola, enfim, não tem democracia assim muito a sério, não é? E a economia, enfim, lá vai andando, mas também não é propriamente um modelo de bom desenvolvimento. E Moçambique é melhor, funciona melhor. Mas também, quer dizer, passaram 40 anos, quer dizer, Claro. houve muito tempo perdido e muita fome. Eu acho que adivinho a resposta que o Sr. Dom Duarte vai dar a esta pergunta, mas como não gosto de antecipar, aqui vai ela. Se pudesse convidar alguém para jantar hoje aqui em sua casa, consigo, com a Sra. Dona Isabel, qual seria a personagem histórica que o Sr. Dom Duarte gostaria de convidar? Bom, depende, há personagens simpáticas e há as que não são simpáticas. Eu imagino que para jantar gostasse de ter uma companhia agradável e simpática. Sim, mas pode-se ter pessoas interessantes que não são simpáticas. Exatamente, também tem razão. Mas realmente é difícil responder a essa pergunta. Assim. Fiquem abertos. Acho que se fosse o cardeal de Munique, ia dizer o Karl Marx. O cardeal de Munique chama-se Marx também. Sim. E ele agora fez um elogio do Karl Marx, o que acho uma coisa um bocado contraditória quando o Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Qual é aquele talento que nós, aliás, que as gerações futuras, a geração dos nossos filhos, têm por obrigação rentabilizar a bem do nosso país? Também conforme a situação e o trabalho e as habilidades que cada pessoa tem. Não é? No meu caso, dos nossos filhos, eu acho que o importante é eles perceberem que têm que manter um espírito de serviço para Portugal, porque além de serem felizes na sua vida e realizarem-se do ponto de vista pessoal, que têm também uma obrigação, talvez mais marcada que muita gente, e que é que têm que ter um espírito de serviço a Portugal. E muitas vezes terão que sacrificar interesses pessoais e gostos e até, enfim, possibilidades de que lhes interessem pessoalmente, se forem contraditórios com o interesse nacional. E tenho pena que hoje em dia não exista serviço militar, hoje em dia em Portugal, quer dizer, as pessoas que querem ir para as Forças Armadas têm que fazer contratos com um prazo comprido, o que não é prático, mas é de facto, provavelmente, aquilo que eles felizmente perceberam e têm consciente, mas que eu acho que foi um papel muito importante dos meus pais, avós e a família toda, e a família sempre manteve este espírito e sempre, na medida do possível, serviu o país. E acho que esse é um bom conselho para qualquer português tem essa obrigação. Deve ter esse espírito. Em graus diferentes, porque um bom polícia tem uma responsabilidade enorme, claro. Um bom médico também, enfim. Cada um na sua área, não é? Havia a responsabilidade de um condutor de comboio. Se descuida, pode matar milhares de pessoas, não é? Exatamente. Sr. Dom Duarte, a Assembleia da República é
a Casa da Democracia, onde estão lá eleitos por todos nós, pessoas, cidadãos portugueses, que deviam ter por obrigação defender os nossos interesses enquanto coletivo. Se o Sr. Dom Duarte pudesse gravar um lema no frontispício da Assembleia da República, qual seria aquele que gostaria que cada deputado se lembrasse todos os dias quando vai trabalhar e quando vai defender aquilo que é de todos nós? Há um lema que foi usado várias vezes por reis, e que é servir. E eu gosto muito, eu visitei o Parlamento Sueco, porque tenho uma prima que foi deputada do Parlamento Sueco, aqui do Duquesa Walburga, de Habsburgo, casada com o Conde Douglas. E ela foi uma entusiástica deputada. Então é interessantíssimo, porque no Parlamento Sueco a grande preocupação dos deputados é mostrar que são gente do povo e que são humildes e simples. Tá? Havia um que ela me apresentou, que era um milionário sueco, riquíssimo, mas que vivia na província. Quando vinha a Estocolmo, em vez de ficar num hotel de luxo, onde ficaria normalmente, fica no alojamento do Parlamento, que parece um lar de estudantes, quer dizer, uma coisa simplicíssima. E, sobretudo, nunca toma um carro de luxo quando vem para o Parlamento. Não é? A maior parte deles vai de bicicleta mesmo para o Parlamento, exatamente, para o Parlamento Sueco. Enquanto nós aqui fazemos questão quase de ir cada um no seu carro e, de preferência, com o chofer, a coisa fica melhor. Sei que o Gonçalo Ribeiro Teles, quando era membro do governo, foi criticado porque chegava de elétrico às reuniões do Conselho de Ministros. Sr. Arquiteto. Né? Exatamente. Sr. Dom Duarte, para acabar, e estamos na reta final... Portanto, o que o Parlamento devia pôr era servir, talvez. Certo. Tem que ser uma coisa curta. Seria o lema. É. E realmente há um grupo de deputados que trabalham muito, são muito eficientes, em todos os partidos. Claro. E depois há uma quantidade que estão lá a fazer números. Não é? Eu estou convencido que se reduzisse o Parlamento assim a uns 30 deputados, servia perfeitamente. Não era preciso ter os 300 que há hoje. Não é? E custam tão caro ao erário público. Só ficam muito caros. Exatamente. E agora vamos acabar com um brinde que eu acho que temos ali uma limonada deliciosa à nossa espera. É tudo cá do jardim. Então... Bom, o brinde é a amizade, felicidade e prosperidade. Também não faz mal. Então vamos brindar com tudo o que há aqui em casa. Sou o Sr. Dom Duarte, a si e aos seus.